Quantas vezes você não se sente mal com você e com seu corpo? Provavelmente muitas vezes. E como que nós podemos resolver isso e ter amor próprio? Que é o que eu vou falar hoje. Muitas vezes também nós ficamos fantasiando que outra pessoa vai nos dar esse amor que nos falta. E ficamos um tempo, ou às vezes a vida inteira, buscando essa pessoa que vai nos amar. Mas como que a gente vai ser amado se nós mesmos não nos amamos? Se eu não acredito no meu valor, no meu merecimento, como que eu posso pensar que uma outra pessoa que vai me dar isso? E será que se aparecer essa pessoa, eu vou aceitar? Eu vou acreditar que ela me ama ou que eu mereço ser amada? Então a ideia é que a gente dê a nós mesmos, em vez de querer receber do outro. Então a gente dê a nós o que a gente espera receber da outra pessoa. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente constrói amor próprio se nós ainda não temos? Então, o que é amor próprio? Vamos lá. É quando nós nos vemos realmente como somos e nos aceitamos. Então já tem duas coisas difíceis aí, né? A gente se vê como a gente realmente é, porque isso precisa ter uma consciência, e nos aceitarmos quando nós nos criticamos tanto, né? Então, uma coisa muito importante é a gente saber que nós não somos perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Isso é algo fundamental para vivermos melhor. Ninguém nasce nascendo a amar a si mesmo. A gente nasce capaz de reagir ao carinho. Quando nós estamos num ambiente amoroso, afetivo, alegre, aprendemos a nos amar e aos outros. Se nos falta esse amor, nós teremos que construir esse amor. Se nós formos pensar nesse passado dos nossos pais, dos nossos avós, na história de vida deles, provavelmente eles também não receberam esse amor de uma forma mais pura, para que eles conseguissem passar isso. Então, a gente vai ter que construir na maior parte das pessoas. Para a gente construir esse amor, é importante a gente desenvolver algumas qualidades, como confiança, compromisso, cuidado, respeito, conhecimento e responsabilidade, primeiro com nós mesmos e depois com os outros. Quantas vezes no seu passado você não escutou: "Ai, você só faz tudo errado. Você não faz nada bom. Você é louco, você é louca, você é burra"? Muitas vezes, muitas pessoas já escutaram isso. Na família, na escola, às vezes até quando adultos no trabalho, né? Você é incompetente, você não sabe o que você faz. E nós temos essas escutas, esse passado afirmando essas mensagens negativas sobre nós. Então é importante nós sabermos onde, quando que começou essa nossa baixa autoestima, onde nós não aprendemos a nos amar, às vezes nos odiarmos, né? E com essa consciência desse passado, da onde que isso veio, nós podemos construir o nosso amor próprio. Existe o Nathaniel, eu vou colocar o nome dele inteiro na descrição. Ele escreveu sobre 6 pilares da autoestima. Então, vou falar. O primeiro é a prática de viver conscientemente. O segundo é a autoaceitação, depois a autorresponsabilidade,
a autoafirmação, viver com propósito e a prática de integridade pessoal. Então vamos lá. O primeiro que é viver conscientemente. Quantas vezes nós não sabemos a razão pela qual nos comportamos de tal maneira? Simplesmente a gente faz algo e depois a gente fica pensando, gente, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu alterei a voz? Então, nós termos consciência sobre as nossas razões, sobre a nossa vida, é algo muito importante. Então, a gente pensar criticamente sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Importante a gente ousar fazer perguntas básicas. O que foi, como foi, por quê, né? Qual a razão disso? E a gente responder honestamente, né? Essas perguntas que faremos a nós. Com isso, a gente vai ter consciência das nossas ações, nós podemos sustentá-las, né? Sustentar nossos propósitos, nossos objetivos, nossos valores. Com isso, a gente consegue melhorar e nos comportarmos de acordo com o que consideramos que é correto, com o que é bom. Com essa reflexão, a gente podemos parar, né? Será muito bom, né? De parar essas vozes negativas, tanto internas como externas. Porque tem essas vozes negativas nesse nosso diálogo interno, onde eu fico falando mal de mim, e também tem o externo, o outro falando. Então, se eu consigo ter essa consciência das minhas razões, eu consigo resolver questões internas e externas nessa minha relação com o outro. Uma coisa que parece simples, mas tem um efeito bastante interessante da gente viver melhor, é as frases motivacionais. Então, se eu falo para mim coisas mais positivas, eu tiro essas frases negativas, que são essas vozes, eu posso melhorar o meu pensamento e, consequentemente, os meus comportamentos. Então, por exemplo, uma frase que eu acho interessante é pensar assim: eu estou rompendo com essa crença de que eu não valho a pena. Eu tenho valor. Então, assim, se você constantemente você falar com você de uma maneira positiva, isso vai te favorecer a questão do seu amor próprio e também na relação com os outros. O segundo pilar é a autoaceitação. Quantas vezes você não fica se criticando? Termina de fazer uma coisa, você até... Tem gente que se xinga nesse diálogo interno. Então fica numa crítica, nessa voz interna que julga nós mesmos e os outros. Não estou falando que a gente não vai julgar, porque todo mundo pensa alguma coisa sobre alguma coisa. Então, se acontece um fato, alguém fez X ou eu fiz X, eu vou pensar sobre isso. O que eu estou falando é esse julgamento ser uma coisa constante. Então, vamos para o primeiro item. Se eu vivo conscientemente, por exemplo, eu julgo, vamos falar do julgar o outro. Eu julguei X pessoa. Se eu tenho consciência de mim, eu vou entender, mas por que eu achei isso, achei aquilo? Qual é a minha parte nessa história, qual não é? Então, eu vou ter um pensamento mais, não sei se real, né? Mais verdadeiro sobre o que está acontecendo. Nesse julgamento, nós temos uma tendência de irmos para o negativo, sempre numa crítica muito forte, num julgamento muito negativo, é como se o negativo fosse mais real do que o positivo. Por exemplo, aquela pessoa, ela falou tal coisa porque ela quer acabar comigo.
Em vez de pensar, essa pessoa falou tal coisa porque ela acredita que com isso ela vai conseguir Y, Z, que não tem nada a ver conosco. Geralmente tem a ver com a outra pessoa. Mas nós temos uma tendência de pensar que esse negativo é mais forte do que o positivo. O negativo, ele é incapacitante. Ser positivo nos leva a nos aceitarmos como somos e aos outros. Então é algo importante de ser praticado, aprendido. O terceiro pilar, autorresponsabilidade. Então vamos a um exemplo. Nós também temos a tendência de responsabilizar o outro. Porque o outro falou, porque o outro fez isso e por isso eu fiz isso ou fiz aquilo. Então, quanto mais nos aceitarmos, mais estamos preparados para assumir as responsabilidades pelos nossos atos, pelas nossas ações, pela nossa vida. Quando nós responsabilizamos outros, é como se a gente não tivesse nada a ver com isso. E se a gente não tem nada a ver com isso, nós não podemos fazer nada também. Então, em certo ponto, nos favorece, porque não fui eu, mas também nos tira a possibilidade de mudar a história. Porque se sou eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, com a autorresponsabilidade, a gente vai se responsabilizar por nossas ações, por nossos objetivos, pela minha vida e pelo meu bem-estar. Se eu responsabilizo o outro, eu perco essa possibilidade de modificar. Mas lógico que eu não estou falando aqui de injustiças institucionalizadas. Nós devemos ser contra injustiça. Agora, vamos imaginar, nós temos algo que é uma injustiça e que eu não posso mudar, pelo menos neste momento. Se eu trago para mim o que eu posso fazer em relação a isso, eu crio uma possibilidade de viver melhor até que eu consiga lutar, trabalhar para que isso seja modificado. E não ao contrário. Então, eu me responsabilizo com o que eu vou fazer, com o que a realidade está me apresentando. Então, existe uma realidade que eu posso não gostar, e eu tenho muitas que eu não gosto. Agora, como que eu vou viver da melhor maneira possível? O que eu posso fazer para o que eu posso reverter e o que eu não posso reverter, mudar? Como que eu posso viver de uma maneira melhor? Então, nós podemos escolher como vamos reagir a esses atos de injustiça. O que eu vou fazer com isso? Então, aprender a lidar com a realidade que nós não podemos mudar nos favorece muito. Mas nós podemos querer mudar essa realidade e pensarmos como que nós vamos construir essa mudança. Eu vou dar um exemplo mais caseiro, não vou entrar nessa questão social. Faz de conta que existe uma mulher casada que resolve ampliar seus estudos e ela encontra resistência nessa família. Esse marido, porque ela vai se ausentar, esses filhos, porque quem que vai fazer a janta. E se ela não se autorresponsabiliza, ela fala, então, eles não querem que eu estude, meus filhos vão sentir muito minha falta. Então ela responsabiliza o outro por algo que é importante na vida dela. Se ela se autorresponsabiliza, fala, não, esse estudo é importante, eu quero, tenho um propósito com isso, pretendo ter mais conhecimento, com isso eu vou conseguir um emprego melhor, que também vai favorecer minha família. E ela enfrenta essa resistência, argumentando, indo, talvez enfrentando umas caras fechadas, e ela faz o que ela considera que é melhor, porque ela sabe que não existe um prejuízo grande para essa família.
E essa família aprende a dividir tarefas quando ela não está em casa, e com o tempo essa família verá os ganhos de uma mulher mais satisfeita, de uma mulher mais feliz, e todos serão favorecidos. Então é importante a gente saber o que a gente quer, as nossas razões e se responsabilizar pelas nossas escolhas. O quarto item é a autoafirmação. Quantas vezes também você não fez algo porque a sociedade não acha que isso é certo? Quantas vezes você não falou alguma coisa porque o que eles iriam pensar sobre você? Então, a autoafirmação é a disposição de você se posicionar a favor de si mesmo, de você ser quem você é abertamente, de se você se tratar com respeito nos seus relacionamentos e com as pessoas com quem você se relaciona. Nós fomos educados num padrão, que é não discordar. Nós fomos educados para que a passividade ela vai nos afastar de ataques. Então, que ser passivo é melhor do que você se autoafirmar, de você falar o que você pensa, de você ir atrás do que você quer. Então, nós temos medo de ser assertivos porque a gente tem medo de não ser aceito, das pessoas não gostarem de nós, delas falarem que nós somos pessoas más. E por isso nós ficamos nesse lugar de medo de não falar. Então, ter voz, ser assertivo, ele é fundamental para termos uma boa autoestima, para estarmos inteiros conosco. Eu estava lendo outro dia um livro da Bell Hooks e ela estava falando sobre a questão da fofoca, que eu achei interessante. É nesse livro aqui, que chama Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. E ela fala, né, numa parte aqui, o seguinte sobre a questão da fofoca. Uma das razões pelas quais as mulheres tradicionalmente fofocam mais que os homens é o fato de a fofoca ser uma interação social na qual elas encontram conforto para dizer o que realmente pensam e sentem. Com frequência, em vez de afirmar o que pensam no momento apropriado, as mulheres dizem o que consideram que vai agradar o interlocutor. Depois, elas fofocam, expressando então seus pensamentos verdadeiros. Essa divisão entre o eu falso inventado para agradar os outros e um eu mais autêntico não existe quando cultivamos uma autoestima positiva. Então, nós temos uma autoestima positiva, que está dentro dessa questão do autoafirmação, fará com que eu seja mais inteira, mais honesta, mais assertiva sobre os meus pensamentos. E seria muito bom não ter mais fofoca, né? Fofoca é uma coisa difícil. Vamos lá. O quinto item, o item pilar, é a integridade pessoal. Integridade, a gente está inteiro, a gente falar a verdade, mas isso não quer dizer passar as pessoas para trás. Então, se eu falo a verdade, se eu tenho essa integridade mesmo, se eu estou inteiro nessa história. E ter uma boa base de autoestima e amor próprio ajuda a gente manter nossa integridade. Se isso não está bem resolvido, se eu não tenho uma boa autoestima, um amor próprio, a possibilidade de não ser íntegro, de eu sabotar outras pessoas, de eu passar a perna em outras pessoas é muito grande. Porque às vezes, vamos pensar, por exemplo, tem uma pessoa, um homem, uma mulher de sucesso. E você pensa, não, como essa pessoa tem um sucesso, estou falando de um sucesso profissional. Pode ser profissional, financeiro, e se ela não tem resolvido esse amor próprio, ela vai, às vezes, sabotar o trabalho do outro, sabe? Puxar tapete, criticar,
jogar pesado com o outro e também com ela ou ele mesmo, no sentido de se sabotar, de não acreditar em si. E se essa pessoa não acredita em si, ela vai ter receio, medo ou pavor de que o outro descubra quem realmente ela é. Então, ela começa a pensar que ela é quase uma fraude. E para isso ela se isola ou ela sabota e vai estragando todas essas relações. Então, é muito importante que nós tenhamos um bom amor próprio. O sexto item, viver com propósito. Então, viver com propósito implica a gente assumir responsabilidade de criar os objetivos, identificar as ações para a gente alcançar esse objetivo, de olhar para os resultados para ver se realmente estou alcançando o que eu desejo. Então, eu sei o que eu quero, eu assumo a responsabilidade do que eu quero, eu olho para essas ações, eu me proponho a ficar olhando esses resultados para ter certeza de que eu estou alcançando isso. Então, eu queria falar também nessa questão de viver com propósito, por exemplo, sobre a questão do trabalho. O trabalho tem um impacto muito grande no nosso amor próprio. Então, imagina que muitas pessoas trabalham em algo que elas não gostam. Fica muito difícil a pessoa ter amor próprio trabalhando em algo que ela não gosta. Agora, nem sempre nós conseguimos trabalhar em algo que nós gostamos. Então, como resolver essa soma aí? Não tá dando muito certo, né? Então, como que a gente pode, por exemplo, vamos fazer de conta que você é um professor e você não gosta de ser professor. Se você todo dia vai, trabalha, não gosta daquilo, fica pensando e faz um trabalho mal feito, você vai se sentir muito mal com o que você faz e como você se sente em relação a você. Então, um caminho de viver com propósito é: eu estou aqui, esse é o meu trabalho e eu vou fazer o meu melhor. Com isso, eu fazendo o meu melhor, eu consigo melhorar a minha autoestima, porque eu fico satisfeito com o que eu estou fazendo. E com isso, eu satisfeito com o que eu estou fazendo, eu posso buscar um outro trabalho, enquanto eu estou neste trabalho. Agora, se eu só fico com raiva, né, do que eu estou fazendo, não gosto do que estou fazendo, me sinto insatisfeito com o que eu estou fazendo comigo mesmo, como que eu tenho força para procurar um trabalho? Como que eu tenho força para uma entrevista? Se eu mesmo não me vejo com uma pessoa interessante, boa, capaz e satisfatória. Então, trabalharmos da melhor maneira possível é algo muito importante para a gente deixar intacta a nossa autoestima. Então, e também, fora isso, uma pessoa que está infeliz, insatisfeita com o trabalho, com o resultado disso, de como se sente, ela vai levar isso para casa, essa energia negativa, e isso vai interferir também no relacionamento familiar, pessoal. Então vira uma bola de neve, cada hora aquele negócio vai aumentando, vai piorando. Por isso que se você se autorresponsabiliza pela sua vida, por quem você é, você tem consciência do que está acontecendo com você, você pode fazer algo diferente em relação a isso. Vamos pensar também numa pessoa, geralmente mulheres, que trabalham em casa e ela tem que buscar então uma satisfação sem uma remuneração. Então, como que ela pode fazer isso? Também, da mesma forma, ela fazendo o melhor dela. A comida que ela acha mais gostosa, ela cuidar dessa casa para que tenha objetos que ela goste, quer dizer, ela viver da melhor maneira possível enquanto ela está lá. Está desempregada. Então, se ela vai ficar o tempo todo, né, que coisa horrível, que eu tô aqui, não sei o que mais, mina tudo. Então, é viver melhor com propósito. Estou aqui, então eu vou fazer o meu melhor.
vou fazer com que isso seja algo bom. E para finalizar, eu queria afirmar: o amor próprio, ele é diferente de egoísmo. O egoísmo é eu faço só o que eu quero, não importa o que isso signifique para ninguém. Eu quero e acabou. É quase assim, dane-se o outro. O amor próprio, ele não tem nada a ver com egoísmo. Porque quanto mais uma pessoa se amar, viver bem consigo, melhor ela vai viver com outras pessoas. Esses relacionamentos vão ser melhores e não ao contrário. O amor próprio, ele é o fundamento para a nossa aceitação. Se nós vivêssemos no mundo ideal, na infância, na adolescência, nós íamos ter aprendido a nos amar, íamos ter recebido o nosso merecimento, reconhecimento do nosso valor. E com isso nós teríamos uma vida melhor conosco e com os outros. Se isso não aconteceu, né, na nossa infância, na nossa adolescência, nós podemos construir ou reconstruir esse amor próprio. Espero ter colaborado com vocês. Um abraço.